Oi, tudo bem? Que bom que você está aqui. Chegou na hora certa. Eu estou conversando com o professor Rodrigo Mocco, que é especialista em logoterapia e análise existencial. É um assunto bem interessante, você vai gostar. Vamos aprender? Tudo bem, professor? Seja bem-vindo. Olá, Tamires, muito obrigado. Uma alegria estar aqui e com certeza nós teremos uma conversa muito produtiva hoje. Com certeza, professor. A gente já estava conversando aqui, né? Sim. E a primeira pergunta que eu quero te fazer é a seguinte: por que é tão importante não determinar de imediato, né, com o paciente, o código CID? O código CID é a classificação internacional de doenças e problemas relacionados com a saúde, é isso mesmo? Exatamente, exatamente. Bom, tem alguns motivos aí, Tamires. Acho que tudo que diz respeito a esse processo do acompanhamento terapêutico é sempre muito importante para quem está, sobretudo, começando, trabalhando como psicólogo clínico, como psicoterapeuta, entender que tem a dimensão burocrática e a dimensão técnica da coisa. E pelos dois motivos, o ideal é que não se dê uma devolutiva com um enquadramento diagnóstico na primeira consulta. Pensando do ponto de vista burocrático, é porque ainda tem pouco tempo de conhecimento ali da pessoa e não se sabe a intenção que aquela pessoa está indo para aquela consulta. Às vezes ela quer um CID ali, ela quer um diagnóstico simplesmente para levar para a empresa e conseguir um afastamento, por exemplo. Ela precisa de um retorno para alguma intenção em relação a alguma questão médica, né? Enfim. Então, é importante dar um tempinho para conhecer as intenções da pessoa que está procurando o acompanhamento. Esse é, digamos assim, o cuidado burocrático com a coisa, para não ser usado pela pessoa para fins que não sejam, de fato, os fins de uma melhora psicoterapêutica, de um crescimento pessoal, né? Então, é importante dar o tempo necessário para essa observação. E o segundo do ponto de vista técnico, é exatamente que é necessário um tempo maior para a investigação. E aí você vai conhecendo um pouco mais sobre a história, vai observando também o comportamento daquela pessoa durante as sessões de psicoterapia, e isso vai permitindo fazer uma leitura mais completa da realidade da pessoa, para que assim seja possível chegar de forma mais clara à compreensão de quais são as demandas de fato a serem trabalhadas dentro do processo terapêutico dela. Entendi. Pelo que você explicou, me parece que esse primeiro encontro, essa primeira consulta, estabelece confiança, um relacionamento. Sim. E é importante conhecer bem o paciente, né? Então, eu queria saber de você até que ponto o profissional que coleta as avaliações pode considerar essas avaliações definitivas. Aí tem uma coisa muito interessante, Tamires, que é o seguinte, é o conjunto dos fatores, assim, né? A gente vai observando tanto o conteúdo da fala, a transitoriedade dos processos, assim, né? O que o paciente está trazendo sobre o passado, o que ele traz sobre o presente. A gente vai conseguindo fazer ali, é como se fosse a construção de um mapa. Você vai mapeando um pouco a história de vida daquela pessoa. E aí, a partir desse mapeamento, as informações começam a fazer mais sentido, a gente consegue enxergar com maior clareza aquela história que está sendo colocada diante da gente ali. Levando sempre em consideração também, aqui é claro que quanto mais experiente o terapeuta vai ficando, mais fácil é esse processo. Mas tem também a questão da observação comportamental também ali, como o paciente se coloca do ponto de vista do comportamento, de como ele está, enfim, se apresentando durante a fala. Tudo isso vai sendo, de alguma forma, embutido nesse processo de observação dessa primeira conversa, que é ali a anamnese, né? essa avaliação inicial. E não dá para ter um teor assim, de dados definitivos com uma conversa. Isso é muito importante. Claro, você faz ali o levantamento, mas é exatamente a sequência das consultas que vai ajudando a validar aquele processo, a ter uma clareza ainda maior, e aí sim você começa a trabalhar com os dados de uma forma mais definitiva dentro do plano terapêutico que vai sendo estabelecido. Então, assim, numa primeira consulta,
seria arriscado dizer que as informações são definitivas. Então é importante dar um tempo necessário de coleta e de ajuste para a construção do plano terapêutico. Entendi, professor. Você citou plano terapêutico, né? Então, falando de técnica terapêutica, qual é o melhor momento para definir, né, e conduzir o tratamento escolhido? Então, isso é muito interessante, porque nessas conversas iniciais, conforme o terapeuta vai tomando ciência do contexto do paciente, dos seus sintomas, do seu histórico, aí ele vai aos poucos entendendo, isso aqui é muito importante para quem está assistindo a gente, se o que ele tem como ferramentas, como instrumentos, como base de abordagem terapêutica, de técnica terapêutica, se adequa ou não ao caso daquele paciente. Então, acho que antes de pensar em quando aplicar, é pensar se vai aplicar. Porque, às vezes, a melhor postura para o terapeuta vai ser identificar que aquele caso, seja devido às condições sintomáticas, seja devido à faixa etária, talvez, enfim, por algum motivo aquele contexto não se adequa ao que ele tem a oferecer como tratamento. E aí o primeiro passo não é nem pensar qual é a técnica que vai ser utilizada, mas é pensar no encaminhamento a ser realizado, sabe? Então aqui talvez não seja um caso para mim, mas eu vou encaminhar para um outro profissional que tenha uma abordagem que seja mais compatível com esse caso, etc. e tal. Bom, entendendo que sim, que é possível, há essa compatibilidade, eu consigo ajudar, aquilo que eu trago como ferramental, como noção teórica e prática da minha abordagem terapêutica se adequa a esse caso, aí eu começo, a partir do fechamento da demanda, da consciência mais clara de qual é a demanda daquele paciente, eu começo a colocar os instrumentos, a ferramenta, os recursos terapêuticos em função daquele caso ali para o tratamento. Então, a utilização da técnica, ela vem depois, né, ela é precedida por todo esse processo inicial da entrevista, de você conseguir ter essa coleta ali da anamnese, da clareza do diagnóstico, e aí, a partir da clareza do diagnóstico você identifica qual é a melhor técnica terapêutica a ser aplicada para aquele caso específico. Excelente, professor. Agora, mais uma pergunta. O que é psicoeducar o paciente? Ah, perfeito. Esse processo é muito importante, sabe, Tamires? Ao longo do processo terapêutico é importante conseguir dar ao paciente a ciência do que está acontecendo com ele. Então, a psicoeducação é ajudá-lo a entender como os processos, mesmo aqueles que são disfuncionais, ocorrem nele, por que ele está tendo um pensamento disfuncional, qual tem sido as causas da prevalência da ansiedade no comportamento dele, por exemplo, o que tem atrapalhado a lidar com as relações interpessoais quando é essa demanda. Então, ele vai entender como os problemas se constroem nele, porque o sintoma ele está sempre no topo, né? Sim. Então, aquilo que a pessoa consegue ver é o que é mais superficial. Então, você vai olhar para aquilo que é superficial junto com ela e também junto com ela você vai ajudá-la a perceber o que está... O que desenvolve. Exatamente, o que está na base, na origem daquilo ali. Mas não é só isso. Essa é a primeira parte da psicoeducação, que é ajudar a entender por que as coisas estão no estado que elas estão atualmente. Aí entra a segunda parte, que é ajudar a entender o processo terapêutico que está sendo implementado. O porquê do tratamento. Exatamente, o porquê, o efeito que vai produzir sobre ele. Então, você vai, por exemplo, apresentar uma tarefa para a pessoa fazer ao longo daquela semana, ou vai trazer ali, junto com ela, né, dentro daquela construção terapêutica, algum propósito, alguma meta a ser alcançada, ajudar a entender o porquê daquela meta, como ela vai atuar, qual é o efeito, às vezes até do ponto de vista da neurociência, que aquela técnica ou que aquele recurso vai provocar no organismo dela. Então, toda essa construção aqui da psicoeducação é para ajudar a entender de fato como funciona o nosso aparelho psíquico. Mais do que como funciona o processo, como funciona o nosso aparelho psíquico. E aí a gente entende o nosso estado atual de coisas e o que a gente pretende alcançar com o processo terapêutico e como o processo pode nos ajudar a alcançar.
Excelente, professor, ficou muito esclarecido. Ai, que bom. Obrigada por dividir seu conhecimento com a gente, tá? E mais uma vez, obrigada por participar da entrevista. Eu que agradeço, Tamires, pela acolhida, pela excelente condução e agradeço também a todos que nos acompanharam. Desejo a vocês um excelente estudo, né, e aprofundamento nesses temas que são tão importantes para o nosso trabalho. Bom, eu fico por aqui. Vou continuar aqui conversando porque ainda quero saber mais. Espero que desperte essa curiosidade em você também. Continue estudando e a gente se vê, quem sabe, em um próximo vídeo. Tchau!